E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Nós estamos começando mais um Conexão Kids super especial, com bastante conteúdo para vocês. E no nosso Conexão de hoje, a gente quer contar uma história super legal e muito importante, que é sobre a rainha Esther. Mas antes da gente começar, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha com toda a galera, que a gente quer espalhar a palavra de Deus para todo mundo. Então, preparados para ouvir um pouco sobre a história da rainha Esther? E a história dela é muito importante, e ainda mais porque um livro da Bíblia, do Antigo Testamento, tem o nome dela, Esther. Se você for lá no Antigo Testamento, tem um livro chamado Esther, que vai contar a história dela com muitos detalhes, e aqui no Conexão a gente vai trazer também para você conhecer um pouco. Então, se você aí, junto com a sua família, quer conhecer muito mais da história da rainha Esther, vai lá no livro e lê. Vocês juntos e fazem uma devocional para conhecer mais sobre essa mulher que é muito importante. Então, preparados? Vamos lá então para a nossa história. E para a gente começar a nossa história, a gente vai falar sobre um rei que vivia naquele tempo, que é o rei Assuero. Ele era um rei muito importante e poderoso, que havia dominado vários locais e vários territórios, e também havia dominado o território do povo de Deus, dos judeus. E esse rei tinha uma rainha, que era a rainha Vasti. Eles viviam no reino, só que como todo rei gosta de fazer festa, o rei Assuero fazia várias festas. E numa dessas festas, eles estavam no local e a rainha Vasti estava em outro local também, totalmente diferente, estavam em casas separadas. E esse rei fez uma festa muito grande, muito importante, e quis chamar a rainha Vasti. Rainha Vasti, vem aqui para minha festa, tá? Todos os meus amigos, várias pessoas importantes, e eles querem ver o quê? A minha rainha, a minha esposa. Só que a rainha Vasti falou, não, eu não vou não. Eu não vou agora, só porque você está pedindo eu vou? Eu não vou. E a rainha Vasti não foi, não obedeceu o rei. Isso deixou o rei Assuero muito mal e muito bravo com ela. O que ele fez? Decidiu então ter outra rainha. Se ela fez isso comigo e me desobedeceu, não pode ficar assim. Não fez passar vergonha na frente de todo mundo, eu vou ter outra rainha. E eu vou buscar então uma mulher linda realmente no mundo todo. Eu quero conhecer todas as mulheres e ver qual é a mais linda, e eu vou escolher para ser a minha esposa, para ser a nova rainha. E dentre essas mulheres existia o quê? Esther. Esther, que era uma judia do povo de Deus. Esther era linda. Lá na Bíblia fala como ela era linda. Isso chamou o quê? A atenção de todo mundo que vinha a Esther, mas também chamou a atenção do rei. Então Esther foi escolhida para ser a nova rainha, a rainha Esther. E realmente todo mundo ficava admirado com a beleza dela. Só que Esther não era só linda também. Esther também era uma pessoa que adorava a Deus, que confiava em Deus. Porque ela tinha um primo que cuidou dela. Esther não tinha os seus pais. O primo dela, chamado Mordecai, foi o que cuidou ela desde pequeno e ensinou sobre a palavra de Deus para ela. E Mordecai era uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa que respeitava muito a Deus. E existia um homem nesse reino que tinha um cargo muito importante no reino do rei Assuero, que era o que? O Amã. Só que esse Amã não gostava dos judeus, não gostavam do povo de Deus. E ele pensou assim, eu vou fazer uma coisa para realmente prejudicar, uma coisa de ruim com o povo de Deus. Eu quero que todo mundo se ajoelhe quando eu passar, porque eu sou uma pessoa muito importante, então todo mundo tem que se ajoelhar, tem que me adorar quando eu passar. E quando Naamã estava com o seu cavalo, estava andando pela cidade, passou, as pessoas iam se ajoelhando, adorando Naamã. Mas Mordecai, ele só se ajoelhava, só adorava ao Deus verdadeiro. E quando Amã passou, ele falou, não se ajoelhou. Isso deixou Amã muito bravo mesmo. E ele pensou, eu vou prejudicar agora esses judeus. Ele lançou um decreto em que pedia o quê? A morte de Mordecai. Só que Esther, que era parente de Mordecai, descobriu sobre isso e ficou muito triste. Porque falou, nossa, os judeus estão prejudicados, o meu primo também, a pessoa que me criou, que me ensinou da palavra, também vai sofrer com isso. E o Naamã está querendo prejudicar todo mundo, porque está querendo fazer o mal para todo mundo.
eu tenho que pedir ajuda. E quem podia ajudar ela nesse ambiente, nesse local, nesse tempo, era o quê? O rei Assuero, que era o todo-poderoso, que podia o quê? Baixar o quê? Ajudar ele, não deixar o primo dela ser morto. O que aconteceu? Esther teve que falar com o rei. Só que não era tão fácil falar com o rei, porque se você fosse falar com o rei e ele não aceitasse que você falasse com ele, a pessoa morria. Podia ser a rainha, podia ser uma pessoa importante, a pessoa o que era condenada à morte. Então a rainha Esther tinha que fazer um pedido para conversar com o rei, e se fosse aceito esse pedido, ela podia falar com ele. Se esse pedido não fosse aceito, ela era condenada à morte. Então era muito perigoso fazer um pedido para o rei, porque podia correr o risco de vida, podia morrer então. Então Esther orou e jejuou durante vários dias para antes de falar com o rei. E ela foi lá e decidiu, eu quero falar com o rei. E nesse momento, o rei tinha um cetro, que é tipo um bastão de ouro. E se ele abaixasse esse bastão, quer dizer que ele aceitava que a pessoa falasse com ele. E Esther não sabia, ela tinha medo antes, mas ela orou e jejuou durante vários dias e ela confiava em Deus, que Deus iria tocar no coração do rei e ela poderia falar com o rei sobre o que estava acontecendo. Então, o que aconteceu? Esther foi lá, foi falar com o rei, e esperando o rei estava com seu bastão, com seu cetro segurando, e se ele abaixasse, estava tudo bem. Se ele continuasse em pé, quer dizer que Esther ia ser condenada à morte. E quando Esther entrou, o rei abaixou o cetro dele. Então dizia o quê? Que estava tudo bem, que Esther podia conversar com o rei, que ela não ia ser condenada à morte. Esther realmente passou um grande perigo, mas ela conseguiu vencer isso, teve coragem, porque ela confiava em Deus, porque ela orou e pediu o quê? Força e coragem para Deus. E depois disso, Esther, ao conversar com o rei, ela falou assim, eu quero convidar você, rei, para um jantar, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar. Mas eu não vou convidar só você, eu vou convidar o rei e o Naamã, que é uma pessoa muito importante aqui no reino. E durante esse jantar, Esther revelou o plano de Amã para o quê? Para prejudicar as pessoas. Nisso, o rei ficou realmente muito bravo. Por quê? Porque Esther era judia e com o plano de Amã, todos os judeus iriam morrer também, até a sua rainha. Então, o que o rei fez? O rei Assuero condenou, na verdade, a morte, não Mordecai, como Amã queria, mas condenou Amã à morte. E Mordecai, além de estar livre, também foi o quê? Foi elevado, ganhou um cargo muito importante no reino. Então, os judeus conseguiram o quê? Conseguiram ser livres, conseguiram ser protegidos pelo rei, e principalmente porque a rainha Esther teve coragem de falar com o rei, mesmo correndo o risco de morrer. Ela foi lá e teve coragem. E o que a gente aprende com essa história? Que a gente precisa o quê? A coragem, a força, o temor, a gente tem que pedir o quê? Para Deus, assim como a rainha Esther. Mesmo com o perigo, com as dificuldades, Esther o quê? Jejuou, orou e pediu para Deus ajuda. E a gente sempre pode contar com Deus nos momentos difíceis, em todos os momentos. Se a gente está nos momentos difíceis, a gente também pode contar com Deus. Então a gente tem que buscar, a gente tem que orar, assim como Esther fez. Esther foi uma rainha linda, todo mundo admirava muito essa beleza, mas também foi uma mulher muito corajosa e temente a Deus. E é um grande exemplo para todas as mulheres até hoje. Muito legal essa história, não é? De uma mulher muito incrível, da rainha Esther. E se você gostou da nossa história, que é super legal, vai lá, curte ela, compartilha com a galerinha também. E também você pode conversar com a gente nas nossas redes sociais. Isso mesmo, lá no nosso Instagram, @metodista_maringá. Você pode enviar foto, pode enviar uma mensagem pra gente, uma mensagem de áudio também, que a gente vai passar aqui no nosso Conexão. E sempre lembre de se inscrever no nosso canal lá no YouTube e ativar o sininho, porque o quê? Toda segunda-feira a gente tem um vídeo novo e inédito. Se você não puder assistir no domingo à noite, que passa ele em primeira mão, segunda-feira de manhã a gente sempre tem um vídeo inédito. Então ativa o sininho lá
para você receber a notificação e assistir ele logo que sai. A gente fica por aqui, o Conexão, nessa semana, mas semana que vem tem muito mais. E até lá, viu? Tchau!